Voltei. Bom, então vamos aqui na próxima questão. Questão 3. Aí fala assim, ó. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram expor numa declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lhes recorde incessantemente seus direitos e deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser comparados a todo instante com a finalidade de cada instituição política, sejam mais respeitados. Tendo o texto como referência inicial e considerando a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes. 1. O significado histórico da Grande Revolução, porque o texto é da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, né? agosto de 1789. Então fala assim, ó, 1. O significado histórico da Grande Revolução, a Revolução Francesa, iniciada em 1789, ultrapassa os limites da França e simbolicamente assinala o início da contemporaneidade, marcado pelo confronto entre forças inovadoras e o antigo regime verdadeiro. A Revolução Francesa não se limitou à França, ela acaba influenciando outros países, outras revoluções. E por essa razão, a Revolução Francesa foi considerada o quê? O marco simbólico do início da Idade Contemporânea. Então está correto esse item. 2. A era revolucionária entre fins do século XVIII e primeira metade do século XIX não é exclusividade europeia. Ok. No Novo Mundo, a partir do movimento empreendido pelas 13 colônias inglesas da América do Norte, ela corresponde à luta pelo desmonte do antigo sistema colonial, isto é, a independência das áreas colonizadas pelas metrópoles europeias. Perfeito. Por isso que a gente fala assim, revoluções ocidentais, o Ocidente, Europa e América, ou revoluções atlânticas, porque elas ocorreram nos dois continentes, né, nos dois lados do Atlântico. Então são revoluções que a gente chama de revoluções liberais, porque inspiradas no liberalismo, em alguns casos foram nacionalistas também, democráticas, liberais, revoluções ocidentais, que ocorreram no mundo ocidental, Europa e América, ou revoluções atlânticas, que ocorreram nas duas margens do Atlântico, a margem europeia e a margem, né, americana. E começaram nos Estados Unidos. Não se esqueçam disso. A Revolução Americana ocorreu primeiro, depois é que veio a Revolução Francesa. Okay? Foi a Revolução Americana que influenciou a Revolução Francesa e não vice-versa. Então o item 2 está correto. 3. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada durante a Convenção Nacional. Já está errado. A declaração ela foi aprovada durante a Assembleia Nacional Constituinte, já no início, né, da Revolução Francesa. A convenção vai ser instalada só em 92, quando a monarquia foi derrubada. Então já está errado o item, mas vamos ver o resto. Durante a Convenção Nacional, fase da Revolução Francesa conhecida como período do terror, o que explica seu tom radical e intolerante, nitidamente visível no trecho reproduzido acima. Não, ao contrário. Vai ser um documento liberal, marcado pela tolerância, respeito aos direitos individuais, né? Então não é o que o item está dizendo. O item está errado. 4. Diferentemente do ocorrido nas colônias ibéricas da América, onde o confronto com as metrópoles foi longo e violento, o surgimento dos Estados Unidos da América do Norte como nação independente se deu de maneira negociada, provavelmente em face da decisão inglesa de não opor resistência ao desejo de separação de sua antiga colônia. Errado, pessoal. A independência dos Estados Unidos foi por meio de uma guerra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, de 1775 a 1783. Então a Grã-Bretanha resistiu, não quis conceder a independência, teve luta armada, a França entrou na guerra, né, apoia os americanos só para ver a Grã-Bretanha se dar mal. A Holanda entra na guerra também do lado dos americanos, a Espanha entra na guerra do lado dos americanos, a guerra da independência dos Estados Unidos virou uma guerra que envolveu as potências da Europa. Então o item está errado, não foi negociado, não foi por meio da violência. Então está errado o item 4. 5. As ideias liberais presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ok, foram assimiladas sem adaptações pelas antigas colônias ibero-americanas. Aí já vai estar errado. Tá?
Exemplo disso, no Brasil, foi o governo Dom Pedro I, que, submetido a uma Constituição aprovada pela Assembleia dos Representantes do Povo, conviveu harmoniosamente com os grupos políticos existentes no país. Errado, pessoal. O liberalismo ele chega no Brasil nessa época. A própria ideia de uma monarquia constitucional, de divisão de poderes, é uma ideia liberal, né, com eleição de deputados e tal. Agora, vocês estão bem lembrados, no nosso caso, surgiu uma Constituição híbrida, que incorporou ideias do liberalismo com ideias conservadoras, autoritárias ligadas ao antigo regime, a monarquia absolutista portuguesa. O exemplo mais famoso foi a criação de 4 poderes. O poder executivo, que era o governo, com os ministros, o poder legislativo, né, que era a Câmara de Deputados e o Senado, o poder judiciário, né, com os tribunais, e o poder moderador, que era o imperador e o Conselho de Estado. Esse poder moderador interferia nos demais, numa estrutura muito centralizada. Falar que assim, o voto era censitário, a eleição era limitada, isso aí até que não era muito excepcional, não. Aliás, não era excepcional. Não é que não fosse muito excepcional. Não era excepcional, porque o voto censitário também existia na monarquia parlamentar britânica e, no primeiro momento, na República Americana. No primeiro momento, o voto nos Estados Unidos também foi censitário. A diferença é que, no caso dos Estados Unidos, a renda exigida era mais baixa do que acontecia no Brasil e a classe média americana já era muito grande, especialmente no norte. Então, mesmo havendo voto censitário nos Estados Unidos, a parcela da população masculina adulta que participava da política americana era proporcionalmente muito maior do que no Brasil ou mesmo na Grã-Bretanha. E depois, no final do século XVIII, início do século XIX, né, cada estado foi aprovando o sufrágio universal, aí virou realmente uma democracia masculina, né, um regime liberal. Mas no primeiro momento havia também o voto censitário nos Estados Unidos. Então o voto censitário no Brasil não vai ser o que chama atenção. O que chama atenção é a existência de um poder moderador que dava ao monarca esse poder de interferir nos outros poderes, criando na prática uma monarquia autoritária, quase que uma monarquia absolutista disfarçada, né, de Constituição. Ok? Então são questões que apareceram no País nessa matéria que vocês viram comigo e viram com o Djalma. Na aula que vem a gente comenta mais questões. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.